Olá, graças a Deus, hoje é sexta-feira, 25 de agosto. Estamos felizes de tê-lo aqui conosco no canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e juntos vamos fazer a nossa recapitulação da lição. Nesta semana, a lição número 9 trouxe o título Vivendo com Sabedoria. O texto base para o estudo dessa semana está em Efésios, capítulo 5, dos versículos 1 ao 20. É muito importante essa leitura para a compreensão dos temas estudados. O nosso verso para memorizar está lá no capítulo 5, dos versículos 15 ao 17. E eu leio com você agora. Ele diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar? Deus amado, Pai eterno, graças te damos por esse estudo, por estarmos aqui reunidos para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua voz, meu Deus. Envia Teu Santo Espírito para nos dar compreensão e forças para praticar essas lições na nossa vida, no nosso dia a dia. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de seguirmos para o estudo da lição, eu gostaria de te fazer um convite. Para você que já assiste os vídeos, acompanha o canal, ou até mesmo para você que chegou agora, está gostando do conteúdo, verifique se você já é inscrito no canal. Muitas pessoas assistem aos vídeos, mas ainda não estão inscritas. Uma das metas do projeto é alcançar o número de 1.000 inscritos até o final do trimestre. Faça essa verificação, continue compartilhando os vídeos com seus amigos, familiares, assim você ajuda o canal a crescer e abençoar mais vidas com o estudo da Palavra de Deus. De modo geral, o estudo dessa semana vai nos orientar a viver com sabedoria, fazendo um contraste entre o estilo de vida e o entendimento humano e os princípios e discernimento dados por Deus. Paulo vai evidenciar que a verdadeira sabedoria é a divina. Nesse estudo, vamos ser convocados por Paulo a despertar, a vivermos como filhos da luz, a dizermos palavras de ações de graças, a arrematarmos as pechinchas, aproveitar as oportunidades de nos enchermos do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe nesse estudo. Aqui na lição de sábado, o autor vai contrastar a sabedoria humana com a sabedoria de Deus, que é ensinada na palavra de Deus, né? E, inclusive, pelo que nós lemos aqui no relato, na época de Paulo, é muito parecida com a época que nós vivemos, né? O mundo hoje, ele valoriza certas coisas que nós, como cristãos, sabemos que não tem valor, né? Muita ilusão. A lição destaca aqui, no texto que nós lemos, como, por exemplo, as festas, bebedeiras, o sexo desenfreado, várias coisas que naquela época eles tinham como valorosas. E nós sabemos que isso não passa de ilusão, né? Pela palavra de Deus, nós temos esse conhecimento que isso é passageiro, isso só nos leva à destruição, né? Ao engano, à desilusão, mas a palavra de Deus, ela nos exorta que a bondade, a justiça, a verdade, isso são coisas que nós podemos ter na nossa vida que vão servir para a eternidade, né? Então, esse contraste entre o que o homem julga certo, entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, vai ser tratado aqui ao longo da semana. E nós, como cristãos, devemos ter essa noção, precisamos procurar o conhecimento divino na sua palavra para viver e aproveitar essa sabedoria para dar real valor aos ensinamentos divinos. Inclusive, Júnior, a palavra de Deus diz que o homem natural não entende as coisas de Deus porque elas são entendidas espiritualmente. É contada uma história aqui de um leilão que aconteceu no Reino Unido de um jarro e que os avaliadores, por ignorância, ignoraram o verdadeiro valor daquele jarro
e os venderam por cerca de $200. Mas o comprador, a pessoa que arrematou, conheceu o valor, entendeu que aquele vaso era precioso e que esse vaso custava cerca de 6,5 milhões de dólares. Então, muitas vezes, é possível que pela ignorância nossa, nós estejamos desprezando algo muito valioso que Deus tem para nós. É preciso conhecer a vontade de Deus. A exortação do apóstolo Paulo é muito enfática no capítulo 5, em toda a carta, mas especialmente no capítulo 5, falando que nós precisamos, nos exortando que nós precisamos viver com sabedoria, não sermos insensatos. Na nossa relação horizontal com o nosso semelhante, precisamos usar palavras bondosas, palavra que edifique, palavra que instrua, ao invés da crítica, ao invés de palavras que não edificam. Nós somos instados por Deus a usar o dom que Ele nos deu, o dom da voz, para a exortação, com sabedoria, e isso vai ajudar muito o que Paulo instrui nessa carta, a unidade do corpo de Cristo. Seguindo aqui no texto que a lição sugere nessa semana, que é o capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 3, o título na minha Bíblia está escrito assim: o fruto da luz e as obras das trevas. Nós começamos esse dia, né, falando sobre sermos imitadores de Deus. Também a prática do amor que Deus pede que nós vivamos, né? Então, a lição ela vai começar a destacar alguns pontos que são os frutos dessa convivência com Deus, desse caminhar com Deus. E isso também acontece quando você se distancia de Deus ou deixa de ouvir a voz do Espírito, como nós já estudamos também. Acontece o contrário. As suas atitudes vão demonstrar o estilo de vida que você está seguindo. Então, seguindo nesse contexto que o Alexandre ressaltou aí, a lição e Paulo, na sua carta, vai contrastar o estilo de vida cristão com o estilo de vida secular. Ele vai começar uma lista de atitudes, de atos aqui, que o cristão, imitador de Cristo, não deve ter na sua vida, no seu cotidiano. Ele cita aqui maus comportamentos, como a prática sexual desmedida, né, fora dos princípios cristãos, a embriaguez. Ele usa também aqui a linguagem grosseira. Ele vai enumerando comportamentos que devem ser banidos da vida daqueles que se dizem seguidores de Cristo. Em contrapartida, virtudes e bons comportamentos que ele enumera aqui devem fazer parte da vida do cristão. Nós devemos nos esforçar para seguir os princípios dados por Deus. Nessa linha, Júnior, o autor da lição diz que ele, se referindo a Paulo, instruía os crentes a serem prudentes em seu comportamento, de forma a obter boa reputação entre os incrédulos. É lógico que nós vamos viver essas instruções de Deus não para agradar os incrédulos, mas para agradar a Deus, que nos instrui, que nos ensina e a viver um melhor caminho. Mas essa nossa experiência serve também de testemunho àqueles que estão à margem da obediência a Deus, vivendo desassociado de Deus em comportamentos antiéticos, e de alguma maneira o nosso viver pode influenciá-los. Então, nesse estudo de segunda-feira, nós temos aqui o título Vivendo como Filhos da Luz. Acho que o primeiro comentário que nós podemos aqui trazer com relação ao estudo da lição é que o apóstolo Paulo ele vai nos orientar a não viver como o mundo vive, em outras palavras. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, filhos da luz, e viver como tal. Ele vai começar uma lista de comportamentos como a imoralidade sexual, a impureza, a avareza, e dizer que muitas vezes palavras vazias, né, que ele cita palavras vazias, que nós podemos entender como as ideologias correntes, como o estilo de vida que o mundo prega,
podem nos levar a pensar que viver dessa forma não tem consequência alguma. É normal a prática da imoralidade sexual, comportamentos que nós vemos na nossa sociedade hoje em dia, são pecados de pouca consequência. Mas nós, como cristãos, tendo conhecimento de Deus, do que Ele quer para a nossa vida, sabemos que tem consequências e consequências graves para a nossa vida, trazem prejuízo para a vida do cristão. A lição vai fechar aqui na segunda-feira falando exatamente sobre esses dois aspectos. Como nós vimos no versículo 10 do capítulo 5 de Efésios, nós temos que buscar viver a vontade de Deus. E a lição vai trabalhar um pouco isso. Ela vai dizer que o comportamento humano, por natureza, é fazer sua própria vontade. Em contrapartida, nós, como cristãos, devemos ser seguidores de Cristo, fazer a vontade de Deus. A lição até cita aqui a última frase: o crente busca refletir o alto sacrifício de Cristo. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, nós voltamos ao início, né? Viver esse amor, viver como Cristo deseja que nós vivamos. Né? O estilo de vida secular, ele é baseado em viver o que dá prazer ao homem, né? Em todos esses aspectos que nós vimos, é a busca do prazer, da satisfação pessoal, de atender à vontade humana. O cristão, ele precisa se comprometer, precisa se colocar à disposição da vontade divina, de fazer o que Deus deseja para a vida dele. Aqui na terça-feira, a lição ela vai tratar de um assunto que é sobre o testemunho. Esses versos aqui de Efésios, do capítulo 5, vai falar exatamente sobre isso. E Paulo vai tratar uma maneira diferente de você abordar as pessoas, né? Então, o convite aqui é que esse testemunho seja feito de maneira que contraste a maneira de viver do cristão com a maneira que o mundo vive. Então, ele vai levar por esse caminho. E nós estamos falando, no contexto da lição aqui da Escola Sabatina, muito sobre relacionamento com nossos irmãos, a maneira como nós convivemos no corpo de Cristo, né? Então, tratando desse assunto também, ele vai falar que o melhor testemunho que você pode dar, a melhor exortação que você pode fazer a uma pessoa é vivendo os princípios de Deus na sua vida, porque aí ela vai perceber por ela mesma essa diferença. Ela vai fazer essa comparação ela mesma. Então ele coloca aqui que esse tipo de testemunho é o melhor que pode ter. Você viver esses princípios na sua vida e as pessoas que não estão na luz, como ele coloca aqui, vão perceber essa diferença. Nesse contexto que Paulo coloca, a intenção dele é que o nosso estilo de vida seja um testemunho, né? Que a nossa maneira de agir possa falar por si só. Então é preciso tomar cuidado quando nós lemos, quando nós estudamos sobre testemunhar, sobre mostrar as obras das trevas, né? De que esse convite, esse conselho é feito para que nós façamos isso na nossa vida, sem agressividade, sem apontar dedos. Nós não recebemos autoridade para julgar ninguém, para humilhar ninguém. Então, a proposta de Paulo aqui é que, ao refletir a luz de Cristo, os ensinos de Cristo na nossa vida, as pessoas enxerguem uma diferença de comportamento e elas tenham a oportunidade de conversão também. Ele vai dizer que, assim como os crentes em Éfeso já tinham experimentado essa conversão, eles deviam despertar para que o exemplo deles, o testemunho deles, o viver uma vida juntamente com Cristo, pudesse levar outras pessoas à conversão, a serem salvas também.
Pois é, exatamente nesse sentido. Paulo se inspira aqui, ao escrever o capítulo 5 de Efésios, verso 14, em Isaías 60. E ele diz textualmente: desperta você que está dormindo. Significa isso, você que não está vivendo uma vida orientada pela palavra de Deus, você que é cristão, mas ainda está ali muito apegado às obras das trevas, a algum pecado, ele está dizendo: desperta. Inclusive, ele diz o seguinte: levante dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa é uma exortação maravilhosa para nós vivermos uma vida santificada, orientada pela palavra de Deus. E esse viver servirá de testemunho que vai honrar o nome de Deus e vai ajudar outras pessoas a também se erguer, a se levantar, a sair das trevas para a luz. Então nós chegamos aqui ao estudo dessa quarta-feira com o título Arrematando as Pechinchas. E a lição vai trazer esse primeiro comentário aqui, uma análise do texto de Efésios, que inclusive é o verso para memorizar dessa semana. E vai dizer para nós vivermos com sabedoria, né? Não sermos tolos, insensatos. E nessa altura do estudo nós já compreendemos, nós já entendemos que viver com sabedoria é dar prioridade aos ensinos de Deus, da sua palavra, a viver como Ele quer que nós vivamos. Dentro desse contexto que a lição está trabalhando aqui na quarta-feira, que é sobre viver com sabedoria, Paulo vai usar uma metáfora emprestada do Antigo Testamento, a maneira como andar. Então, ele vai dizer que nós devemos tomar cuidado da maneira como nós vivemos, como nós nos comportamos. Ele até fala aqui, observar onde pisa, ao caminhar em lugares desnivelados ou escuros. Os crentes devem ter cuidado com a sua maneira de viver. Então, você, quando vive com sabedoria, vive os princípios de Cristo, você vai se atentar ao seu comportamento, à maneira como você age, como você fala. E é isso que Paulo está nos aconselhando aqui. Seguindo essa linha de raciocínio, Alexandre, o autor da lição diz que isso leva a um discipulado intencional. E ele esclarece o que é viver com sabedoria, de ser sábio aí além de si mesmo, procurar compreender qual é a vontade de Deus. Então, nós nos tornamos sábios quando procuramos fazer a vontade de Deus. E na referência que o autor faz ao título desse dia, desse estudo, Arrematando as Pechinchas, ele vai considerar que nós devemos viver aproveitando as oportunidades. Que oportunidades? De viver com Cristo, de viver uma vida renovada, de experimentar na prática o conhecimento adquirido na palavra de Deus, de sermos testemunhas, sermos luz. Então, Paulo vai dizer que os dias são maus, então nós precisamos viver aproveitando bem o tempo. E o estudo vai se concentrar nisso. Arrematar as pechinchas é aproveitar as oportunidades que nos são dadas hoje para viver uma vida com Deus. A lição dessa semana, ela tem o título Vivendo com Sabedoria. E o apóstolo Paulo, como nós já vimos no início da semana, ele, na sua carta, ele sempre vai usar um contraponto para exemplificar isso, né? E aqui, no final do capítulo, ele vai usar a embriaguez como contraponto, né? Ele vai dizer que a embriaguez ela vai resultar no quê? Numa linguagem grosseira, indecência, insensatez, imoralidade. E ele vai usar isso para contrapor a maneira como o cristão pode viver cheio do Espírito Santo, que é exatamente o título, né? Também da quinta-feira, adoração cheia do Espírito. Essa adoração ela vai resultar falar, cantar, louvar, agradecer a Deus. Então ele vai usar sempre esse contraponto para exemplificar essa maneira de viver. Nesse sentido, ao falar da sabedoria, ele vai abordar um comportamento que poderia ser cultural da época, como é nos dias de hoje também, que é a embriaguez,
mas nós podemos considerar qualquer comportamento ruim, nocivo, a nossa comunhão com Deus. Então, pode ser embriaguez, bebida alcoólica, pode ser consumos outros de coisas que nós assistimos, ouvimos, o que ocupa a nossa mente, que toma o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Então, ele está fazendo esse contraponto aqui. Em vez de vocês se embriagarem e aí darem vazão a comportamentos ruins, se encham do Espírito Santo, deixem que o Espírito faça morada em vocês, louvem a Deus, e aí ele vai produzir ações que vão servir para o bem. Um outro ponto que é destacado nesse estudo de quinta-feira, a adoração cheia do Espírito, é o que o autor chama aqui para o elemento horizontal da adoração. É lógico que na adoração nós estamos em congregação, louvando e cantando com nossos irmãos, juntos com os irmãos, estudando a palavra de Deus juntos, mas não podemos esquecer que nós estamos ali prestando um culto ao nosso Senhor. Quem deve ser adorado ali é o Senhor, com a nossa voz, com nossos cânticos, com a nossa adoração. E chegando aqui no final desse estudo de quinta-feira, ao falar sobre o louvor, o autor vai trabalhar essa questão da presença dos três agentes da divindade no louvor, na adoração. Ele vai dizer que o nosso louvor é direcionado a Deus, dando sempre graças em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo usa a expressão que ele diz cânticos espirituais, ele está fazendo referência à presença do Espírito Santo. Então, o nosso louvor alcança os céus, nessa plenitude, e os agentes da divindade estão ali presentes, participando, recebendo essa adoração. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.